Como se transpor para novas realidades. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa Kai e eu ensino a usar a agenda física para criar vida plena e abundante através de um planejamento que você pode estar escrevendo na agenda física. E hoje eu vou falar sobre como a gente pode entrar no novo mundo, no mundo que a gente quer, né? Como a gente pode então se transpor para novas realidades. Vou dar 3 dicas e também eu vou colocar aqui alguns sinais de pessoas que têm dificuldade de fazer essa mudança, tá? Boa noite para quem está entrando aqui do Japão, bom dia para quem é do Brasil. Quem quiser colocar de onde está me assistindo, por favor, coloquem nos comentários, tá bom? Eu estou falando de Kyoto. Quem já veio para Kyoto, quem conhece Kyoto, que está aqui no Japão, me contem aqui. Agora, né, esse ano, abriu as porteiras, né, para o turismo aqui no Japão, então tá muito cheio. Kyoto é uma cidade turística, tá lotado de gente. 80% das pessoas que estão na rua, no centro de Kyoto, são estrangeiros, né? E eu trabalho também na parte de turismo, apresentando o Japão, mostrando os pontos turísticos para os estrangeiros. E hoje eu fiquei o dia inteiro na rua também e tô com as pernas super cansadas. Mas vamos lá. Quem quiser, coloque aqui de onde está me assistindo, tá? Vamos falar como é que a gente pode então se transpor para novas realidades. O que é isso? Se você sente que a sua vida tá preto e branco, cinza, sem perspectiva, né? E você entende que você tá num lugar, né? Num mundo em que você não enxerga possibilidades, não enxerga oportunidades na sua vida, porém não sabe como sair não sabe como sair desse mundo, né? Então é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Conforme eu fui usando a agenda, planejando o que eu queria, né, para minha vida, eu fui percebendo essa mudança, eu saindo do ambiente, do mundo que eu estava e indo cada vez mais para o mundo que eu gostaria de viver. Então é sobre isso que eu vou falar, né? Muitas pessoas assim têm dificuldade de entender isso, né? Que o que a gente quer, o mundo que a gente acha ideal, né? A vida que nós gostaríamos de ter, né? Ela não vem do lado de fora, né? A gente não vai encontrar esse mundo do lado de fora. A gente tem que entrar nessa frequência. Então é sobre isso que eu vou falar. Eu não sei se vocês sabem, mas tudo que a gente consegue na vida, né? Os resultados que nós temos, a vida que a gente constrói, é resultado de energia, né? E do que está dentro de nós. Pensamentos, sonhos, ideias também são energia, né? E primeiramente a gente tem o lado de fora, o nosso mundo, onde a gente vive, nada mais é do que o reflexo do que nós temos por dentro, ou seja, da energia que nós emanamos, né? Então, quando a gente sente dificuldade, e a gente sempre tá num espaço, numa escala de frequência, de energia, né? Nós temos vários papéis na nossa vida. Nós somos profissionais, nós temos, né, um cargo, um trabalho. Então ali nós temos uma frequência, uma energia. Nós temos o papel de pais, pode ser pai, mãe. Então ali a gente age, a gente tem atitudes em uma determinada energia, numa frequência. Quando nós somos amigos, né, estamos atuando no papel de amigos, nós temos também uma outra frequência. Então imagina que a sua vida, ela é baseada, basicamente, ela fica num entra e sai, numa onda, assim, em várias camadas de energia, de frequência. Geralmente tem ali um espaço já pré-determinado, que é onde você oscila,
né? Então, se você faz algo que você sente que é pesado, que precisa de esforço, então, talvez esse sentimento que a gente emana quando a gente faz alguma coisa é o que gera a nossa energia. Então, quando você faz algo que é pesado, é cansativo, você não gosta, você está, então, o quê? Girando em frequência baixa, né? E nós atraímos, o nosso mundo é feito de acordo com, com a ressonância, né? O que é ressonância? É bater a energia, você entrar na mesma frequência desse mundo. Então, quando você faz trabalhos, atividades que você sente pesado, cansado, então tá em baixa energia. Então, geralmente é assim que você vai ver o mundo, né? A forma de enxergar o mundo, o filtro que você coloca é um filtro correspondente a esse sentimento que você está emanando. Por isso que quando a gente tem pensamentos negativos, tudo fica muito mais complicado, mais difícil, aparecem problemas, pepinos, né, no meio do caminho, a gente ouve alguma coisa que não gostaria, volta para casa estressado, né, ou com baixa energia mesmo, triste, cansado. Então, não sei se vocês percebem, quando a gente tá de bem com a vida, a gente enxerga as coisas de uma outra maneira, a gente tem experiências de uma outra maneira, né? De uma maneira mais positiva. Enquanto que quando a gente tá mal, tá na bad, a gente tem a tendência de enxergar o mundo mais negativo, preto e branco, cinza, né? E ressalta aos nossos olhos coisas desse tipo, nessa frequência, né? Então, nós podemos estar no mesmo ambiente, na mesma cidade, no mesmo local, porém, a interpretação, né, do mundo que a gente está vendo, da paisagem, ela difere, ela é diferente dependendo da pessoa. Cada pessoa vai enxergar de uma maneira. Uns mais fácil, é um mundo bom, um ambiente agradável, você enxerga oportunidades, você enxerga a beleza, você sente a leveza, né, do local. Porém, talvez para uma outra pessoa que esteja na bad, aquele ambiente é insuportável, é pesado, não tem nada de legal, né? Não tem nada de bonito. Entende, né, gente? Percebe como que a gente enxerga o mundo conforme o que a gente sente por dentro, né? E é aí que tá a nossa frequência, a nossa energia. Quem aqui como é que fala? Se sintoniza. Quem aqui sente isso, me contem aqui nos comentários. E se você quer, né, sair dessa... Imagina que são várias camadas de frequência, né? Então a gente está sempre oscilando em algumas camadas. Porém, existem camadas mais baixas e camadas mais altas, né, de frequência. Porém, o nosso mundinho, ele resume a uma certa faixa, né, quantidade de frequência. E a gente fica oscilando só nesse espaço, nessa largura de frequências. É claro que tem hora que a gente está mais alegre, mais animado, mais positivo, e tem hora que a gente está na bad. E tá tudo bem, né? Nós somos seres humanos e é assim mesmo que acontece. Porém, se a gente quer mudar a nossa vida, o mundo que a gente vive, as nossas experiências, se a gente quer mudar, significa então que nós não estamos nessa frequência, nós não estamos vivendo nesse mundo, né? E assim, existe, energeticamente falando, né? Existem vários mundos, não é que são vários planetas, né, gente? Existem vários tipos de frequência e em cada frequência o mesmo mundo ele é visto de forma diferente. Então tem a escala ali do mais baixo para o mais alto. É o mesmo ambiente, porém, dependendo da energia, as pessoas enxergam coisas novas e diferentes dentro do mesmo ambiente. Então, se a gente tem um sonho, a gente tem um projeto, a gente quer mudar o estilo de vida
quer ir para um outro mundo, um outro lugar, se transpor para um novo mundo, ele provavelmente ele vai estar fora dessa área de frequência que a gente está vivendo, oscilando, né? E sonhos, né? Os nossos sonhos, o que a gente deseja, ela está sempre numa escala, numa faixa de frequência maior do que a gente vive. Porque a gente enxerga o mundo como um reflexo do que nós somos por dentro, do que nós sentimos. E geralmente, e é uma ressonância, né? É uma atração mútua do que a gente sente com aquilo que a gente vê. Então, se você deseja alguma coisa, é porque você não tem, né? Você não está vivendo, não está experienciando isso que você deseja. Ou seja, não está nessa faixa que você vive, no seu mundo, né? Imagina que o nosso mundo, ele tem várias faixas ali de frequência, de energia. Então você vive nesse mundo que, né, ele oscila, ele passeia do mais baixo para o mais alto, mas está sempre basicamente nessa faixa. O que a gente deseja, o que a gente quer, se a gente não está enxergando isso na nossa vida, é porque está em outra faixa, geralmente mais alta, né? E como é que a gente faz então? Hoje eu vou dar 3 dicas para a gente poder estar se transpondo para essa outra camada de faixa, esse outro patamar, esse outro nível de estar enxergando oportunidades, enxergando coisas boas, leves, positivas, coloridas na nossa vida. Enxergar a vida mais colorida, tá bom? Então, é sobre isso. Geralmente, isso é um processo, né? E você percebe que você mudou de mundo, né? Que você subiu para uma outra faixa de frequência quando você escreve o que você deseja e quando você começa a sentir, conforme as atividades do dia que você vai fazendo, planejou, foi lá e fez, sentiu algo diferente, vai lá e registra na agenda. Então, é com o registro, né, escrever na agenda, é que a gente percebe claramente que nós estamos mudando de faixa de frequência, nós estamos mudando de patamar, né? E quando eu falo mudar de patamar, eu não estou dizendo que você vai sair de uma classe social para outra, né? Tudo questão de consciência. A sua consciência, os seus olhos começam a enxergar coisas que antes não conseguia enxergar, né? E por que não conseguia enxergar? Porque falta de conhecimento? Não. É porque a gente só enxerga o que ressoa, o que ressona com a nossa energia. Então, a gente só vai conseguir ver o mundo dentro dessa faixa que a gente já está acostumado a transitar, né? E se a gente quer ver, a gente vê pessoas diferentes, com ponto de vista diferente, um estilo de vida diferente, mas a gente não entende por quê. Por que essa pessoa é desse jeito? Por que ela vive? Parece que ela vive num mundo, ela vê coisas que eu não enxergo. Justamente porque está em outra faixa, né, de energia. E como é que a gente pode, então, estar subindo de faixa, de frequência, para poder ver um mundo melhor, para poder ver um mundo mais alinhado com o que a gente quer, o mundo que a gente quer viver, né? Então, eu vou falar sobre isso, né? Mas antes disso, eu quero falar 3 fatores que podem transformar, você pode se transpor para um outro mundo. 3 fatores que são essenciais, são fundamentais para que a gente possa mudar então de frequência, mudar de patamar e aí sim enxergar, começar a ver o mundo mais colorido, com mais oportunidades, com mais possibilidades. Se no mundo que você enxerga, você não enxerga possibilidade para você estar fazendo o que você gostaria ou o que você quer, né? Ou, sei lá, viver a vida ideal que você sempre sonhou, né? Então, se você não consegue enxergar esse mundo, é porque ele está
algumas camadas acima de você. Então, para que a gente possa enxergar isso, precisa haver, então, essa ressonância, né? Que a gente não consegue enxergar. É uma coisa bem fácil para vocês entenderem o que é isso. Quem está aqui no Japão deve perceber. Letras em kanji. Tá cheio de informação aí na cidade, no trem, nas livrarias, em qualquer lugar que está escrito em japonês. E se a gente não entende o japonês, a língua japonesa, a gente não... Aquilo ali é um rabisco, né? Tá ali, mas você não tá entendendo bulhufa, você não tá sabendo o que tem que fazer. Então você não tá enxergando ali. Então é um mundo que você não enxerga, né? Porque você não consegue ler aquilo. Quem aqui percebeu que já começou que sabe ler japonês e vê a diferença de quando não sabia e agora que sabe ler ou até entender? Quando você entende o japonês, quando você consegue ler algumas palavras em japonês, o seu mundo não se abre? Você não começa a receber informações que antes passavam batido na sua vida, né? E aí você vê o valor também das informações. Olha, porque eu consegui ler, eu vi que era para a direita e não para a esquerda. Eu vi que aqui tinha que tirar o sapato. Eu vi que eu tinha que levar tal documento. Eu vi que eu tinha que chegar mais cedo, né? Isso porque a gente acessou uma informação através de uma outra energia, né? Não era aquela energia que a gente tava de não saber ler o japonês. A gente aprendeu o japonês, a gente sobe um patamar, uma camada, né? De energia, de frequência, então a gente começa a enxergar coisas que antes não enxergava. Você começa a ler os outdoor, os kanban aqui do Japão, as propagandas no trem, né? Então é bem assim. Quando a gente tem muita coisa que a gente não percebe no nosso mundo, porque não enxerga. Tá na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar porque falta alguma coisa, um conhecimento, né? Com essa questão de falar o japonês, a gente percebe isso. Porque eu sei falar japonês, eu entendi aquilo. Eu vi um outro mundo. Então, gente, é bem assim que acontece na vida de todo mundo. Todo mundo. Então, se você se sente estagnado, é porque você já tá... É só esse mundo que você está enxergando. Não consegue enxergar outras infinitas possibilidades. Não consegue enxergar uma saída para esse desafio, esse problema que você tem. Até não consegue enxergar o seu potencial, né? Quantas coisas você poderia estar fazendo, né? Então, se você quer sair, quer se transpor para um patamar, um mundo onde você consiga enxergar coisas novas, diferentes, possibilidades para você, eu vou dar aqui 3 dicas. E antes disso, eu queria falar sobre quais são os fatores que fazem que nos ajudam a sair de uma frequência para entrar em outra e começar a enxergar uma paisagem totalmente diferente. O primeiro fator são pessoas. Pessoas, né? As pessoas que você convive já estão dentro do seu radar, estão dentro dessa faixa de frequência que você está. Se você tem amizade, as pessoas que estão ao seu redor é porque você atraiu através da sua frequência, da sua energia. Se você quer mudar a sua vida, mudar de mundo, então você precisa o quê? Pensar na questão das pessoas, né? Não que você precise terminar relacionamentos, cortar amizades, não é isso. Mas buscar novas pessoas, né? Encontrar com pessoas diferentes. O segundo fator que vai ajudar muito você se transpor para um novo mundo é o ambiente. Seja o ambiente que você vive, né? Então, se eu quero mudar o meu mundo, eu preciso, então, entrar na frequência de novos ambientes. Do ambiente qual? O que eu quero viver. O mundo que eu quero viver. Onde é que as pessoas onde é que as pessoas que já vivem no mundo que eu quero viver, onde é que elas vão? O que elas frequentam? Quais são os lugares? Restaurantes, as lojas? Onde é que elas vão, essas pessoas? Encontros, né? Então, segundo,
O segundo fator é o ambiente, porque o ambiente que você tá é essa camada, né, de frequência, né? E é só esse é o mundo que você conhece. Porém, assim como existem milhares de outros ambientes, milhares de outros lugares, então a faixa aqui também de frequência, existem muitas outras faixas de frequências que você pode se sintonizar, né? Você pode entrar nessa frequência. E então, como é que você pode fazer isso? Indo para lugares assim, de lugares que você gostaria de estar frequentando, tá? E o terceiro fator é o movimento, é entrar em ação. A gente parado na inércia não acontece nada, né? Então, o movimento é importante para que você consiga, então, subir uma camada, uma frequência a mais na sua vida, né? Quem aqui sente isso, já experienciou isso, consegue enxergar essa mudança de frequência, mudança de camada? Me contem aqui nos comentários, tá bom? E agora eu vou falar de características de pessoas que têm dificuldade em mudar, né? Mudar de mundo, mudar de patamar da frequência, né? Então fica sempre naquele mundo, nesse espaço que eu falei de frequência. Então só vê as mesmas coisas, só consegue enxergar as mesmas coisas, né? E aí então enxerga o quê? Falta de oportunidade, não consegue enxergar o potencial que ela própria tem, né? Então eu vou dar aqui 6 sinais, né? 6 características de pessoas que têm dificuldade em mudar a sua própria realidade. A primeira delas, o primeiro sinal, é uma pessoa que ela já critica muito rápido. Ouviu alguma coisa, já tá ali metendo pau, já tá falando. Ou julga muito rápido. É bom ou ruim? Ah, isso é caro, isso é barato, isso aqui não dá certo, né? Começa a perceber dentro de você, ou se tem alguém assim, algumas pessoas assim perto de você. Pessoas que criticam muito e que julgam muito rápido, né? Não tô dizendo que crítica não é legal, né? E que não pode criticar nem julgar, porém que já na lata ali já fala. Uma pessoa veio falar alguma coisa para essa pessoa, ela já vai lá e fala: não, é caro, não é bom, não vai dar resultado, né? Esse tipo de pessoa tem dificuldade, então, de mudar o patamar da frequência, tá? O segundo sinal, né, de pessoas que têm dificuldade de mudar a sua realidade são pessoas que elas acham que o que ela pensa é o certo e é uma verdade absoluta, né? E até briga, discute, bate boca, dizendo: não, é assim, tem que ser assim, não é, sabe? Não tem ouvidos para ouvir a outra pessoa, né? E ela tem essa tendência de estar sempre falando que o que ela acredita, né? O que ela faz é o certo, né? Então, pessoas que não aceitam conselhos, não aceitam uma crítica construtiva, né? Então, essas pessoas têm dificuldade também de mudar a sua realidade. Não estou dizendo que a realidade é ruim, simplesmente mudar de realidade. O terceiro sinal é de pessoas que são reativas, pessoas que são movidas pela emoção, muito impaciente, estoura rápido, aconteceu alguma coisa, a pessoa já, sabe, parece que o fogo sobe na cabeça da pessoa e ela não consegue enxergar os fatos, né, e toma tudo pro lado pessoal. Pessoas que tomam tudo, tá me criticando, tá falando mal de mim, não tá gostando do que eu tô fazendo. O que é isso quando a pessoa fala isso? Ela levou pro pessoal, pro lado pessoal. Ela está colocando o filtro, a emoção veio e ela está rebatendo, respondendo no calor da emoção. Então, emoção é normal, todos nós temos, todos nós sentimos raiva, sentimos ódio, sentimos um monte de coisa, porém, você pode ter um pequeno espaço de tempo para pensar. Será que se eu falar isso, não vai complicar mais a situação?
Será que se eu tomar essa decisão agora, no calor da emoção, será que eu não vou me arrepender depois? Será que não vai piorar a situação, né? Então, pessoas reativas, que é aquele lá, toma lá da cá, né? Veio aqui alguma coisa e já tá respondendo, não espera, né? Então, essas pessoas têm dificuldade de mudar a realidade. Quarto, dão muito valor a regras, ao que é certo, né? Sistemático. Não é assim, tem que ser assim, sempre foi assim, né? Isso que é o certo, a regra é essa, né? Mesmo que esteja aí escondidinho lá no inconsciente, né? Muitas pessoas têm dificuldade nessa questão e tem ali uma regra dentro dela que ela acredita como certo e ela segue aquilo, né? Então, como é que você pode perceber se você é muito regrada? Se você vive muito de acordo com as regras? Como é que você pode perceber isso? É quando você, no seu falar, você fala muito tenho que. Eu tenho que fazer desse jeito. Eu tenho que ser assim. Eu tenho que não sei o que. Não pode ser de outro jeito. Se no seu pensamento ou até na sua fala aparece muito tenho que ou tem que, talvez por trás disso seja esse apego a regras e também a evidências. Pessoas que querem buscar a verdade a todo custo, né? E aí não decidem nada, não conseguem decidir, não conseguem tomar uma ação, fazer uma coisa diferente. Talvez é porque ela fica muito indecisa, buscando o que é certo, né? E o certo, gente, não existe no mundo, não existe o que é certo e o que é errado. Simplesmente existe perspectivas de vista diferente, né? O bom e o ruim, eles estão na mesma regra, na mesma régua, na mesma linha. São somente dois extremos. Então, para um ponto de vista, uma pessoa, esse fato pode ser certo e para outra pode ser errado, né? Então, são dois pontos de vista diferentes da mesma coisa. Então, a pessoa que fica buscando evidência, o que é evidência? É prova, né? Prova de que isso é bom, prova de que isso é certo, prova de que isso vai funcionar para mim. E nessa busca de muitas provas, será que é certo? Será que é isso? Será que eu tô tomando a decisão certa? Ela fica na indecisão e acaba perdendo o timing de agir, ela perde o timing de tomar uma decisão que pode levar ela para uma outra realidade, uma outra camada de frequência, né? Então, pessoas que dão muito valor a regras, o que é certo, o que é errado, o tenho que, é assim que é, o mundo é assim, a sociedade é assim, e busca muito o que é certo, a prova, a evidência, essa pessoa tem dificuldade de mudar a sua realidade, tá? O quinto sinal disso, né? É que as pessoas que tomam decisões já olhando para o resultado, né? Eu acho que muita gente se identifica com isso. Mas isso vai dar resultado? Eu vou ter que estudar tudo isso, mas isso vai me dar resultado lá na frente? Eu vou ter que gastar esse dinheirão, mas isso vai valer a pena? Né? Eu vou ter que andar tudo isso, mas eu vou ganhar o que com isso? Vai ser legal para mim? Né? Então, tá olhando muito ali o resultado e isso dificulta, né, a escolha, o movimento, né? Lembra dos 3 fatores que eu falei que nos ajudam a transpor, né, a mudar a nossa realidade? Pessoas, ambiente e movimento, né? Então, a pessoa que ela toma a decisão pensando no resultado, né? É complicado, porque o resultado, quando a gente tá no começo, antes de tomar a decisão, a gente não sabe qual que vai ser o resultado, né? Tem 50% de chance de dar certo, como 50% de chance de não dar certo, né? É 50-50. Então, como é que você vai saber se vai dar certo ou não? É quando você começa a se movimentar.
Quando você começa a fazer coisas e que a cada passo que você dá, você vai enxergando qual que é o próximo passo que você tem que dar, né? Então, a gente nunca vai saber do resultado final antes de começar. Então, pessoas que focam muito no resultado. Se eu começar isso, vai dar certo? Se eu começar isso, o que eu vou ganhar? Se eu for para tal lugar, vai ter o que lá, né? Então, se eu estudar isso, vai servir do que para mim? Se você enxerga só o resultado, fica complicado de mudar, né, a realidade, tá bom? E o sexto sinal é quando a pessoa tem valores. O que é valor? O que ela acredita, o que ela dá importância, né? Quando a pessoa tem valores muito superficiais, muito clichê e muito fácil de entender. Então, quando pessoas que têm esses tipos de valores, geralmente é na lata ali, é batido e é muito superficial. Então, ela tem dificuldade de entrar numa nova frequência quando é muito raso o que ela dá valor, né? Ou seja, pode ser só o quê? O lado externo, né? A beleza, assim, externa, né? Então, tipo, ficar só olhando para o que tá na moda. Isso pode ser que seja difícil dela subir mais um patamar, porque faltou ali, então, um aprofundamento de valores, de consciência. Tá bom? Quem aqui se identificou com alguma desses sinais? Foram 6 sinais. Quem quiser, coloquem aqui nos comentários, tá bom? E aí, relembrando, quais são os fatores que nos ajudam a mudar a nossa realidade, a nos transpor para uma nova frequência, onde a gente consegue enxergar, então, de um ponto de vista diferente, o que era cinza, o que era preto e branco, você começa a ver cores, né? O que era pesado, você começa a ver com mais leveza. O que era só negativismo, você começa a ver positividade. Quais são os 3 fatores que nos ajudam a nos transpor a essas novas realidades? Primeiro, pessoas, né? Pessoas nos levam a esses lugares. Ambiente, o lugar onde você vive, trabalha, convive, socializa. E terceiro, o movimento. Você, a partir de você, dar o primeiro passo, né? Tomar a atitude, a ação em direção ao que você quer, né? Então, como eu falei no começo da live, o que você deseja, o que você gostaria, o que você acha que é um ideal de mundo para você, se é algo que você deseja, é porque você não tem, né? Porque ainda não é a sua realidade, né? Você consegue enxergar, visualizar, mas não é o mundo que você vive. É porque é a questão da ressonância energética, a frequência. Você só enxerga o que está batendo com a sua frequência. E o que a gente deseja geralmente está acima. Está num patamar acima. Existe um outro mundo acontecendo aqui em que pessoas que vibram nessa frequência enxergam. Porém, nós não enxergamos. Porque nós vivemos no andar de baixo. É o mesmo mundo. É o mesmo planeta Terra. É o mesmo país. É a mesma cidade. Porém, dependendo do que a gente emana de energia, e energia é pensamento, é crença, né? É o que a gente acredita. Então, se a gente acredita... Então, a gente tem aqui um montão de crenças do que a gente acha que é verdade. Então, é de acordo com essas crenças que a gente enxerga o mundo. Se a gente muda as crenças, a gente consegue enxergar algo novo e diferente, uma outra frequência. E o que pode nos ajudar, como eu falei, são esses 3 fatores. Pessoas diferentes, né? Que tem pontos de vista diferentes, estilo de vida diferente, valores e crenças diferentes. O ambiente em que a gente está. Se a gente fica só trancafiado dentro do quarto, é esse o mundo que a gente vai ver. Se a gente só fica no nosso bairro, é esse o mundo que a gente vai enxergar. Se a gente vive só na cidade, a gente não experienciou, não viu outras cidades, é só isso que a gente vai ver no nosso mundo, né? E o terceiro fator, então, é o movimento. Se a gente não sai do nosso lugar, a gente não enxerga esse outro mundo, tá? Então, vou dar agora aqui as 3 dicas
né, pontuais que você pode estar aplicando aí na sua vida para poder mudar de patamar, mudar para esse novo mundo, essa nova percepção de mundo, como enxergar o mundo com outro filtro, com outros óculos, né, mais colorido, mais positivo, com mais oportunidades, e enxergar dentro de si também mais potencial, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, encontrar com pessoas que já vivem no mundo que você deseja viver. O que é isso? O que você acha bonito? O que você... Não é que é bonito. Qual que é a sociedade que você gostaria de viver? Quais são as pessoas com quem você gostaria de conviver, né? Então, vá para esses lugares, né? Procura se conectar com pessoas que já estão vivendo um estilo de vida que você gostaria de viver. E se no caso é a concretização, realização de um sonho seu, né? Então, busque se conectar com pessoas que já estão fazendo o que você gostaria, né? Essa profissão, o empreendimento que você gostaria de fazer, procure pessoas que já estão fazendo isso. E eu sei que isso é difícil se a gente está num mundo, numa frequência em que são poucas pessoas desse tipo, que talvez a gente não encontre ao nosso redor. Então, duas dicas. Primeiro você pode se conectar, não precisa ser fisicamente, mas pela internet, pelo YouTube. Tem muitas pessoas, muitos profissionais que compartilham o que eles fazem no YouTube, né? E de estilo de vida, gente que mora no interior, gente que mora no Polo Norte, Polo Sul, mora numa cabana. Se é esse o seu desejo, a vida ideal que você gostaria de ter, assista, se conecte com essas pessoas através da internet, através da telinha. É uma forma de fazer, né? Outra forma, e muito mais eficiente, é você ir ao encontro de pessoas que já estão fazendo o que você gostaria. Como? Um palestrante, um mentor, se tem uma palestra, um seminário, um curso de uma pessoa que já está fazendo o que você gostaria de fazer, vá nesses cursos, né? Pague para isso, né? Assim, nem tudo vem de graça pra gente. Informação de valor tem um valor. Se você quer, então, ter informações que não estão aí crescendo como grama, né? Então, tem um valor, tem um preço. Então, vá buscar isso que você está querendo aprender, o mundo que você está querendo viver, as pessoas que você gostaria de conviver. E, geralmente, pessoas que vão para cursos, palestras, elas têm alguma coisa em comum. Porque é o tema desse curso, dessa palestra que uniu, né, que juntou todas essas pessoas. Então, alguma coisa em comum com você, essas pessoas vão ter. E lá, provavelmente, você vai bater a sua frequência com alguma pessoa, né? E assim você vai alargando essa nova faixa de frequência, que talvez esteja bem fininha, por você não ter feito ainda nenhuma movimentação. Porém, você indo a esses lugares, encontrando com esse tipo de pessoa, da frequência que é a mesma que você gostaria de ter, você vai alargando aos poucos a sua faixa de frequência ideal, a que você gostaria de estar. É conhecendo pessoas aí, né? E o universo, ele traz para nós, ele envia para nós oportunidades através de pessoas. Presta bem atenção. O que você deseja, o que você quer, vai cair aqui, pronto para você na sua frente, né? Do céu? Não, né, gente? Como é que vem as coisas para nós? Através de alguém que vai te apresentar uma outra pessoa, alguém que vai te ensinar alguma coisa, alguém que vai te ensinar, vai te dar uma informação, como um site, um livro, enfim. O universo manda o que a gente deseja através de pessoas, tá? Então, comece a ter contato, primeiramente pelo YouTube, pode ser, né? E daí você pode, então, saber que essa pessoa tá fazendo um evento, né? Que pode ser via Zoom, via internet, então que você pode participar. Você tá cada vez entrando na frequência dessa pessoa, desse palestrante, dessa pessoa que já está vivendo no mundo que você gostaria.
Então, vá a esses lugares, participe de eventos, se essa pessoa que você gostaria, no mundo que ela vive, você gostaria de viver no mesmo mundo, vá para lugares que essas pessoas estão indo, né? Então, palestras, seminários é uma dessas. E lá você vai encontrar um monte de gente na mesma vibe, né? Que você vai estar na mesma frequência que você quer entrar. E elas vão te trazer, uma coisa puxa a outra, um convite, né? Olha, vai ter tal evento, você não quer vir? E você vai lá, vai aumentar mais as pessoas que você conhece, vai conhecer. E você vai estar tocando em várias informações que vão abrindo esse novo mundo para você, que vão alargando a camada da frequência que você quer entrar. Então fica muito mais fácil para você entrar nessa frequência, né? Elas começam a te convidar para ir para novos lugares. Aí você sai do seu mundinho, sai dessa faixa etária dessa faixa de frequência, que era onde você vivia e ficava repetindo ali. Casa, trabalho, shopping do bairro, entendeu? Então começa a sair dessa frequência, sair do mundo que você já conhece. Então, o segundo passo que você pode dar e é com relação ao ambiente, né? Como eu tinha dito, ambiente é um fator que nos ajuda muito a mudar o nosso mundo. A gente entrar no mundo que a gente quer viver. Então, como é que você pode, então, aproveitar esse ambiente? Se não é o ambiente que você vive ainda, né? Mas você pode ir para lugares de alta frequência. O que é lugar de alta frequência? É um lugar em que você se sente bem. É um lugar onde se sente o ar limpo. Você não sente aquele ar pesado, entendeu? É um lugar em que te deixa feliz, com acuaco, né? Geralmente, os cafés dos hotéis têm essa vibe, né? Um lugar silencioso, um lugar sem muita tranqueira, sem muita poluição visual, um lugar amplo, né? Esses lugares têm alta frequência. Tá? Então, o que muitos japoneses fazem, e eu também faço, é você ir para um lugar desse, um café desse, né? Um café que é um café no McDonald's, um café no Tully's, nesses lugares que tá tudo lotado e tem fumaça de cigarro, barulho de gente, tem senhores ali fazendo aposta de jogo. Não nesse tipo de café. Vá num café, né? Tranquilo, silencioso, que tem uma vista bonita, uma janela ampla, né? Para quê? Para começar a pensar nos seus sonhos, né? Para você começar a dar forma para o que você quer, para você escrever num papel e escrever no papel, numa agenda, num caderno, enfim. Quando você escreve o que você quer, os seus sonhos, você está escrevendo algo que ainda não está na sua faixa de frequência. Você está olhando para algo que está num patamar, numa faixa maior, né? Então, quando você for escrever seus sonhos, escreva num ambiente que condiz com essas suas metas, com esses seus sonhos. Vá para um lugar onde pessoas do tipo que você gostaria de estar convivendo, onde essas pessoas frequentam. Vá escrever seus sonhos num lugar onde é amplo, onde é limpo, onde o ar é leve, né? A energia é leve. E não nesse lugar pesado, cheio de barulho, né? Ruído, poluição visual. Isso só vai... quando você vai para um lugar de alta frequência, também você tem a grande chance de ter novas ideias. É aí que vem as ideias, gente, quando a gente muda de ambiente. Isso você pode usar no dia a dia também. Se você fica muito tempo na frente do computador, numa sala ou no seu home office, trancado, e a ideia não vem, e o foco também não consegue focar no seu projeto, no seu trabalho, muda o ambiente. Vai dar uma volta, respirar um ar, olha para a natureza, né? E depois volta que talvez você tenha novas ideias, tá bom? Ou se você pode, né? Se você trabalha no computador, com home office, mude o ambiente de trabalho, vá para outros lugares, né? Ou se você não tem condições de fazer isso, né? O seu ambiente de trabalho não permite, tente ver
alguma coisa que amplifique a sua visão, muda um pouco a posição que você está trabalhando, vá no banheiro, vá respirar, vá tomar uma água, enfim, ambiente. Você mudar o ambiente, você está dando uma mudança no padrão de pensamento, né? Então, até para o dia a dia, para tarefas estressantes, você pode fazer essa quebra, esse intervalo, né? Para dar uma respirada, uma mudada de, sabe, de paisagem, que isso ajuda a continuar nesse trabalho estressante. E como eu falei aqui agora, em relação aos seus sonhos, o que você quer sonhar está num mundo que você não consegue enxergar agora, não está batendo com a sua frequência. Porém, quando você vai para um lugar de alta frequência, amplo, limpo, claro, onde tem pessoas que não estão estressadas, né? Você sente a energia leve, um lugar bonito, a sua energia sobe, eleva. E quando você eleva a sua energia, você tem muito mais chance de ter novas ideias. Ideias que antes você não tinha quando estava nessa faixa de frequência. Eleva a sua energia, a sua frequência, eleva o seu campo de visão, você pode ter novas ideias que você não tinha até agora. Então, uma dica aí para você, quando você for escrever, pensar no seu sonho, no seu projeto, nisso que está parado, nisso que você quer começar, vá para um lugar de alta frequência, tá bom? Bom dia, Débora Viana, tudo bem com você? Como é que você está? Quem aqui está se identificando com o que eu estou falando? Então eu já dei 2 dicas aqui, já estamos no final, 2 dicas para você estar se transpondo para um mundo novo, né? Um mundo diferente. E isso é para todo mundo, tá, gente? A gente chega num ponto que a gente começa a estagnar, a gente não começa mais a enxergar o belo, o colorido, não consegue mais enxergar oportunidades nesse mundinho, nessa camada de frequência que a gente tá. Se a gente quer amplificar, se a gente quer ver coisas novas, ter uma nova dinâmica na nossa vida, a gente precisa subir de patamar, que eu digo não é subir de nível financeiro, é expandir a consciência, é subir mais uma oitava, mais uma linha, mais uma camada na frequência que a gente emana, né? E essas 3 dicas é rápido, é fácil, você consegue fazer agora mesmo, não exige tanto um trabalho interno. É claro que depois você pode estar desenvolvendo isso aí cada vez mais, porém, um primeiro passo que você pode dar, né? Relembrando aqui, a primeira dica é você ir de encontro a pessoas que já vivem no mundo que você deseja viver. Pessoas que já estão fazendo o que você quer fazer, pessoas que já estão alguns passos adiante de você. Pode ser tanto no mundo profissional, né, de empreendedorismo, como no lifestyle, no estilo de vida. Pessoas que frequentam determinados lugares, enfim, vá de encontro a essas pessoas. Como? Se não tem ao seu redor, provavelmente não vai ter, porque você já está olhando para um outro patamar, né? E você só ressona com pessoas que estão na mesma frequência que você. Então, dificilmente você vai encontrar esse tipo de pessoa que você gostaria de viver, esse mundo, já no seu círculo de amigos. Então, vá para lugares onde essas pessoas estão, essas pessoas frequentam. E a forma mais rápida de alcançar essas pessoas é você pagar por uma palestra que ela vai dar, por um curso que ela dá, por um encontro presencial, que você vai ter a chance de estar lá no mesmo ambiente que essa pessoa. Você não precisa conversar com ela. Só de você estar no mesmo ambiente que ela, você já vai estar entrando na frequência dela. E é claro que não é uma vez que você vai conseguir entrar nessa frequência. Tem que ser constantemente. Você tem que ir alargando a sua faixa, nova faixa de frequência. Às vezes ela ainda está fininha. Você precisa criar um hábito de estar fazendo isso. Entrando em contato com pessoas que estão já no nível que você gostaria de estar, né? Então, primeiro, a forma mais rápida de você estar em contato com essas pessoas é participando de algum evento que ela está fazendo, um curso, uma palestra, enfim, tá? Então, essa foi a primeira dica. A segunda é você pensar nos seus sonhos, né? Nos seus projetos, num ambiente de alta frequência.
num ambiente que já você gostaria de estar circulando, de você gostaria de estar vivendo, né? E o exemplo que eu dei aqui foi o café de um hotel, né? É mais caro? Mas se você enxerga esse pagar um café mais caro como um investimento para você, né? Para você ter novas ideias, para você desenvolver algo que não está aqui na sua camada de frequência, mas está 1/8 acima, então talvez eu acho que vale o investimento de pagar o café um pouquinho mais caro do que o normal, né? Então, começar a pensar, escrever na agenda, no seu caderno, em lugares de alta frequência, tá? Pode ser num parque, vendo uma paisagem bonita, tá bom? Ou até em restaurantes, cafés que dificilmente você iria, tá bom? A terceira e última dica é fazer o que você gostaria de fazer, de estar fazendo, né? Qual que é o mundo que você gostaria de viver? Qual que é as atividades que você gostaria de estar fazendo? É você ver isso e começar a fazer agora. Mas como assim, né? Porque às vezes a gente coloca um monte de desculpa. Quando eu estiver pronta, quando eu estudar, quando eu fizer tal curso, quando eu tiver dinheiro, aí eu vou fazer isso, né? Veja aí de tantas atividades que as pessoas que estão fazendo nesse mundo que você gostaria de viver, dentre tantas atividades, qual é que você poderia estar fazendo hoje, aqui, né? Dá um medo? Dá. Mas, por exemplo, um exemplo que foi, inclusive, um palestrante de uma palestra que eu fui que deu, né? Esse palestrante, queria muito fazer palestras, porém, ele ainda achava que ele não estava pronto, né? Precisava escrever livro, precisava fazer não sei o que, doutorado, mestrado, tal. Ele achava que ele não estava no patamar de fazer palestras. Porém, essa terceira dica faça alguma coisa que você gostaria de fazer lá no futuro, mas faça hoje. E o que ele fez? Ele começou a divulgar uma palestra, sendo que ele ainda não tinha o conteúdo pronto. Ele não tinha o conteúdo dele pronto. Mas aí, então, é um desafio que se abraça, dá um medo, dá um frio na barriga, mas você já decidiu, divulgou, falou para as pessoas, tem que ir lá e fazer, né? Então, isso dá um salto muito alto, um salto quântico, quando você começa a fazer coisas que você tem medo e que você acha que você ainda não está pronto para fazer. Mas você vai lá e faz hoje. No começo vai nos trancos e barrancos, não vai sair perfeito, porém, você deu o primeiro passo, você fez aquele movimento que é essencial para a mudança de patamar. É quando você se move, é que acontece alguma coisa na sua vida. Então, eu faço muito isso, de declarar, de falar nas lives alguma coisa que ainda não está pronto, mas aí eu tenho que ir lá e fazer, né? Então, veja aquilo que você vem adiando há muito tempo por acreditar que não está pronto ainda, que ainda não tem todos os recursos necessários para você fazer e viver e ser essa pessoa que vive nesse outro mundo ideal que você sonha, né? Olha aí o que você pode fazer hoje, que não exige tanto dinheiro, que não exige tanta experiência, mas que você pode fazer hoje, né? Às vezes a gente precisa se jogar de cabeça, né? Então, tem aquela palavra na lei da atração: finja ser o que você gostaria de ser, né? Finja ser aquilo que está lá na frente, o seu futuro pronto. É mais ou menos isso, mas não é fingir, é você fazer hoje aquilo que seria uma atividade ou uma atitude de você lá no futuro. Você pronto lá no futuro, tá bom? Olha a Débora dizendo, excelente dicas, excelente as dicas. Que bom, Débora, que você está gostando. Gente, eu dei um resumão de um curso, isso aqui tem muito conteúdo para falar sobre isso, né? E em inglês se chama Paradigm Shift, né?
mudar. Shift é uma mudança rápida, não é um processo lento de transformação. Shift é isso, é uma virada, entendeu? É virar a chavinha, é virar uma moeda, virar uma página. É uma coisa instantânea que acontece, né? Então, eu dei 3 dicas de coisas que você pode fazer isso. É uma virada rápida e aí depois você vai sentindo o processo, mas você já conseguiu dar essa virada, essa subida de frequência, essa subida de patamar, né? É claro que você vai precisar depois alargar essa camada de frequência que você quer viver. Você já tem uma camada de frequência alargada, que é essa que você vive hoje. E se não tem nada de novo, você não enxerga a oportunidade aí, é porque ela já está saturada. É esse tanto de faixa de frequência que você consegue enxergar, que você consegue, que a sua vibe bate. É isso daqui, né? Então, se você quer algo novo, quer viver um mundo no mundo novo, diferente, colorido, com mais oportunidades e onde você possa desenvolver o seu potencial, você precisa mudar para um novo patamar de frequência. E talvez aí a sua camada de frequência ainda esteja fininha. Mas com essas 3 dicas que eu dei, né? Pessoas, ambiente, movimento, você pode ir alargando esse novo patamar de frequência. E aí, quando tiver saturado, você vai para mais um outro. E é assim que a gente vai subindo de patamar, né? E o subir de patamar, primeiramente, ele é uma mudança de energia. É a elevação da nossa frequência, né? Cada vez pensando de uma forma diferente. E aos poucos que isso vai acontecendo, porém, a mudança é rápida. O processo, depois de enlarguecimento dessa frequência, pode ser que demore, e também, não é que demora, é o crescimento dentro dessa camada. E aí, quando já estiver saturado, ou seja, quando você já estiver buscando por outras coisas, significa que você está querendo já subir de patamar, se transpor para um novo mundo. Tá bom, gente? Era isso então, as dicas de hoje, essas 3 dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me seguir, quem aqui do Portal Mie quiser me seguir no meu Instagram e no meu Facebook, o nome é Agendologia, tá bom? Me segue lá que eu sempre tô fazendo live. Também tem o curso Agendologia, né? É um curso digital, como é que fala? Online, onde eu ensino a escrever na agenda, tá? Para você estar transformando a sua vida passo a passo escrevendo na agenda, tá bom? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo tempo de vocês. Tenham uma ótima semana. Um beijo e até a próxima live. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.